E os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o Piauí é o estado com a menor taxa de mortes violentas intencionais do norte e do nordeste do país e é o 8º menor do país. Para falar melhor sobre esses dados, eu recebo aqui no estúdio o secretário de Segurança, Chico Lucas, que já está aqui com a gente. Secretário, ótima tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, do Jornal do Piauí. Bom, primeiro vamos falar sobre essa conclusão, né? Qual é a importância desse estudo dentro do cenário nacional de levantamentos em segurança pública, que colocaram o Piauí com uma performance tão animadora, né? Na verdade, Joelson, nós temos vários dados, né? A gente alimenta os dados oficiais, que é o Cinesp, PPE, o Ministério da Justiça, mas o Fórum é uma instância institucional alheia ao governo, ela fica de fora avaliando as políticas públicas, tanto é que o Fórum Brasileiro congrega a universidade. E aí a gente trabalha uma questão que em segurança a gente tem que separar. Os eventos, como esse de hoje, dessa moça que morreu, que nos deixa muito abalados. Eu fico muito triste, eu tenho 3 filhas mulheres, então uma mais velha até e 2 mais novas. A gente fica muito abalado, esses são os eventos. E as estatísticas, que são dados. Então, os eventos, a gente trabalha com pessoas, a gente tenta evitar que isso aconteça. A diminuição da quantidade de eventos acontece que ele vai recair na diminuição das estatísticas criminais. Então, o fato de diminuir a estatística não quer dizer que não vai ter mais evento criminoso, mas ele vai ter em menor quantidade, com a menor incidência, a gente vai ter uma frequência menor. E é isso que o Piauí apresentou no ano passado, uma redução de 11,1. Tá. O que acontece? Nos últimos anos, no Brasil, de modo geral, há uma tendência de aumento por conta dessa questão das organizações criminosas, principalmente no Norte e Nordeste. E a gente conseguiu reverter essa tendência de crescimento. Então, em 2023, teve uma diminuição de 11,1, fruto desse investimento que o governador Rafael Fonteles tem feito na segurança, com mais viaturas, com aumento do efetivo, com inteligência, radiocomunicação, com as operações. Então, os policiais conseguiram fazer mais operações, trouxe uma maior segurança com o encarceramento daqueles elementos perigosos, tanto é que a população carcerária aumentou de 5 para 7 mil pessoas, né, pessoas que estão envolvidas com o mundo do crime, e a gente teve essa redução que a gente quer continuar sendo uma constante esse ano. Já estamos também com a redução, mas frise-se, longe do ideal. O ideal nos padrões internacionais é ter uma quantidade de mortes por 100 mil habitantes, 10. 10 por 100 mil. 10 por 100 mil, é o ideal. O intervalo de um ano. Um ano, tá. No Brasil é 22,8. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, é uma cultura. A América é violenta, a Ásia é menos violenta, a África e a América são os continentes mais violentos. E a América Latina, e o Brasil em especial, é um dos países mais violentos do mundo. Nós temos 3% da população mundial e 10% dos homicídios. Só que a gente conseguiu uma média menor que a média do Brasil, está em 22,5. Então o Piauí está abaixo da média nacional, sendo o primeiro do Nordeste, na frente de estados como Goiás, no Centro-Oeste, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, isso mostra que a gente está no caminho. Lógico que a gente não está dizendo que está um céu de brigadeiro, mas que o esforço do governo e principalmente das forças policiais tem apresentado resultados satisfatórios. Bom, os números mostram, então, bom desempenho no Norte e Nordeste, se você parar o estado com o menor número de homicídios. E qual é a previsão de vocês? Porque, muitos desses investimentos que o senhor fez referência não foram apanhados ainda por esses dados que são de 2023. A previsão é de novos concursos para policiais militares, os rádios comunicadores mais recentes chegaram agora. Há uma expectativa de que essa redução seja ainda maior? E até que ponto o trabalho que vocês fazem contra as facções criminosas resultariam numa redução efetiva desses dados? Olha, Joelson, ano passado era 25,2%, nós caímos para 22,5%, por isso 11%. A nossa meta deste ano é chegar abaixo de 20%. Então, o Piauí chegar abaixo de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. A gente já baixou abaixo da média nacional, a gente quer chegar abaixo de 20%. Lógico que tudo que está sendo feito, ele tem como resultado uma maior redução dos índices e também da percepção. Mas o mais importante é a integração dos órgãos de segurança com os órgãos também de justiça. Então,
as pessoas, elas querem assim, é mais viatura. Se fosse só botar mais viatura, mais gente, era muito fácil. O Rio de Janeiro, com a intervenção federal, tinha sido resolvido, porque botaram o exército todo no Rio de Janeiro e não resolveu o problema. Mas o que a gente percebeu é que, no universo de 3 milhões e 200 mil habitantes, nós temos aí praticamente 0,4%, 0,5% da população envolvida com o mundo do crime. O que significa? Que mais ou menos 15 mil pessoas, de 12 a 15 mil pessoas, participam do mundo criminoso. Essas pessoas é que é nosso foco. Como? Primeiro, a gente aumentou o encarceramento daqueles mais violentos, de 5 para 7 mil. Aí tem os... É quase metade. Aí tem os que tem 5 mil medidas cautelares, que não pode frequentar bar, não pode beber, não pode sair à noite. Tem 1.000 tornozelados. A gente quer aumentar o número de tornozelados. O Coronel Carlos Augusto tem conversado com o Poder Judiciário. Então, se a gente conseguir ter mais processos sendo julgados pelo TJ, e o desembargador Ilo, o presidente Ilo, tem feito essa reformulação do judiciário, tanto é que criou as varas de organizações criminosas. Mais gente presa, a gente vai ter a redução desses índices. Por quê? Boa parte das pessoas que morrem, e eu estou falando das que morrem porque nem todos os homicídios são esclarecidos, que é uma coisa que a gente busca também, mas todas as mortes a gente sabe quem é a vítima. Quase 70% dos que morrem têm envolvimento com o mundo do crime. Então, se essa pessoa que tivesse envolvimento com o mundo do crime tivesse presa, ela não morreria. Por isso que a gente até defende, às vezes, diz assim, olha, é melhor a pessoa estar presa do que morrer. Porque ela está dentro de um ambiente de conflagração, ela está disputando, ela comete um crime, aí a gente prende, ela é solta, ela prende, ela é solta. Se ela ficar lá no presídio, ela vai estar segura e, com certeza, vai ter a sua vida resguardada. Então, na minha visão, essa integração das forças, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, com a Justiça, com a Polícia Penal, tudo isso é o principal foco. Integração com inteligência. Integração com inteligência tem mostrado resultados. Só o Draco, por exemplo, no ano passado prenderam 500 pessoas. 500 pessoas. Sem nenhum tiro disparado. Isso é trabalho de inteligência. E você mostra todo dia aqui o Draco, recuperação de celular com o WhatsApp, a gente está recuperando o celular e diminuindo o número de roubo e furto. Então não é mais violência, não é botar mais policial na rua só. É ter um trabalho voltado com inteligência, com números. Lógico, quero que as pessoas entendam, não vamos acabar com o crime. O crime existe no mundo. O que a gente quer é reduzir ele para padrões toleráveis e fazer uma discussão transversal, passando por desde a ocupação dos espaços urbanos, educação, saúde, esporte, cultura, lazer e até a questão de saúde pública, que é o uso de drogas. Bom, vamos falar um pouco sobre cada um desses aspectos, falar agora sobre facções criminosas. As facções atuam no Brasil inteiro, mas o combate a elas é feito por organizações de segurança estaduais. Com essa fórmula, é possível dizer que algum dia o Piauí vai conseguir se livrar das facções? Será que é preciso montar uma estratégia nacional de combate a esses grupos? Olha, o ministro Ricardo Lewandowski vai convocar todos os secretários e o presidente Lula já disse que vai convocar todos os governadores para encaminhar uma PEC para repensar a segurança pública. Então, não há como discutir combate às organizações criminosas pensando em cada estado, porque elas são hoje organismos internacionais. O Brasil, por exemplo, não produz cocaína. Então, a cocaína vem do Peru, da Colômbia, da Bolívia. Então, a gente tem que ter essa integração do país, da União. Uma das ideias dele é que o tráfico interestadual fique sob a responsabilidade da Polícia Federal, que hoje é o tráfico internacional, não interestadual. Também a Polícia Rodoviária Federal virá uma polícia ostensiva da União, não só para rodovia, mas para ferrovia, hidrovia, aeroportos, né? Uma polícia ostensiva. E o mais importante, Joelso, eu acho que a gente tem que repensar esse contexto da segurança pública, essa integração, porque ela não é só aumentar as penas ou aumentar o número de policiais, é muito mais agilidade no fluxo de informação. E eu dou um exemplo aqui. Tem aumentado muito os crimes virtuais, com o estelionato, os golpes. Só que a burocracia para a gente acessar as contas que são fraudulentas é muito complexo. O sistema bancário, por exemplo, então o cara dá um golpe aqui numa pessoa, ele transfere o dinheiro, transfere para outra conta, transfere para outra conta. Quando a gente vai atrás, esse dinheiro se esvaiu. Então, a gente não tem como falar de segurança pública, por exemplo, se a gente não tiver um sistema bancário ágil e facilitando o acesso às informações, lógico, resguardado sigilo, mas, por exemplo, o estelionato hoje não existe mais no ambiente analógico, é no ambiente virtual. Todo mundo sofre todo dia uma tentativa de golpe, só que eles se aproveitam do quê? Dessa dificuldade que as polícias têm de acessar informações bancárias.
Muito bem. Então, uma necessidade de modificação de legislativa. Na minha visão, por exemplo, a questão do celular do Piauí. Por que ele avançou? Nós desenvolvemos uma ferramenta tecnológica, que é o CellGuard e o Lupa, feito pelo grupo de tecnologia da ETIP, do Núcleo de Ciências Aplicadas à Segurança Pública, lá, que é o Data SSP, a turma lá. Quero aqui fazer especial menção a duas pessoas, o Felipe Venceslau, que é o líder de desenvolvimento lá da inteligência, e o Jonatas, que é o nosso desenvolvedor principal, é um garoto de 20 e poucos anos, mas que é uma mente brilhante. A gente teve integração com o Judiciário do Piauí dá decisões rápidas. Mas a gente precisa disso também em outras instâncias, precisa do Banco Central, precisa do COAF, precisa do CAD, porque, veja, as facções têm hoje posto de gasolina, tem empresa de ônibus, elas lavam dinheiro, então o dinheiro, não tem mais dinheiro vivo, o dinheiro é virtual. Então, se a gente tivesse acesso às contas bancárias das organizações criminosas, a gente daria, de fato, um duro golpe nessa violência que impera hoje no Brasil e que tem um poder econômico. O PCC movimenta bilhões de reais, bilhões. Então, a gente tem que acabar com essa sangria de dinheiro e ter acesso a esses recursos e aplicar esses recursos na segurança pública. Sobre celulares, você falou rapidamente aí sobre esse trabalho que é feito, já foi, inclusive, motivo de visita de outras polícias aqui ao estado do Piauí para entender como funciona. E tornou o roubo de celular praticamente um negócio que não é mais vantajoso para os criminosos. Ainda há mais a evoluir nesse segmento? Que outro passo pode ser dado? E como é que o senhor tem avaliado os resultados em relação a esse assunto? Olha, o Piauí está reduzindo, no acumulado do ano, 40%, mas nesse mês, por exemplo, a gente está mais de 50% de redução. Então, muito positivo. Tanto é que a experiência foi vista por vários estados e agora, dia 1º de agosto, o Ministério da Justiça vai lançar o projeto Procel. É o Programa Nacional de Recuperação de Celulares. Que basicamente o que a gente fez? A gente pega todo o banco de dados dos e-mails roubados e permite essa consulta. Então, o Ministério da Justiça vai fazer um grande banco de dados de todos os estados do Brasil e aí a gente cedeu o nosso código-fonte, então a tecnologia é piauiense e os estados vão poder ir atrás dos celulares roubados nos seus estados para ver se a gente diminui. E aí as pessoas perguntam, por que você escolheu o celular? Por uma razão óbvia. O crime mais comum no Brasil é o roubo e furto de celulares. Então, no ano passado, no Brasil, como em 2022, nós tivemos 1 milhão de registros. Mas não quer dizer que sejam celulares roubados, o número é muito maior, porque há um subregistro. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai apresentar isso lá no Ministério da Justiça. O número de registros feitos no ano passado, o Piauí ficou até em segundo. Mas quando a gente vê a data das ocorrências, boa parte dos registros foram feitos de anos anteriores. Então, a pessoa não acreditava que ia ter o celular dela de volta, ela nem fazia o boletim. Com a possibilidade de a gente ter a recuperação do celular, o cara tinha sido roubado 2, 3 anos antes e ele começou a registrar. Em alguns estados, a gente percebe isso. Há um subregistro porque as pessoas não acreditam que vai ser tomada alguma providência. Então, a gente focou nisso, agora também está focando no roubo e furto de veículos com a Operação Rastreados. Fizemos em São Raimundo Nonato, nós vamos fazer várias operações em várias cidades do Piauí. A gente está monitorando as motos roubadas, liberou o acesso para o policial lá da ponta. Isso tudo é para também diminuir. Diminuiu, mas não na velocidade, na mesma. Qual é o foco da polícia nesse tipo de crime? Qual é o perfil do criminoso e do receptador? São aquelas pessoas que apostam na falta de fiscalização e vão manter esses veículos aí no interior do estado, em locais escondidos? Qual é o perfil desses criminosos que vocês têm percebido? Perfeito. Primeiro, quase não há roubo de veículos automotores, né? O veículo ele geralmente é roubado para a prática de algum crime, mas depois é liberado. Não é tão comum. O foco principal são motocicletas, principalmente as motocicletas populares, porque elas são muito comuns, né? São modelos populares que aí ninguém sabe diferenciar. Um carro, ele é mais difícil. Elemento de identificação, né? Você consegue ter muito mais elementos. Então, eles levam esses veículos geralmente para cidades pequenas. Está tendo um golpe aqui no Piauí, aí o pessoal começa... Por isso que a gente insiste na Blitz. A Blitz tem 2 objetivos. O combate à criminalidade e salvar vidas, e nós vamos continuar com as Blitz. Quem estiver incomodado, eu digo, claro, Blitz é um elemento de segurança fundamental. Porque no interior, sabe o que está acontecendo? As motos são roubadas em Teresina ou em outras grandes cidades, são vendidas no interior como produto de leilão.
Só que aí, na verdade, quando a gente vai lá, não é leilão coisa nenhuma. A moto é roubada. Ali alguém sofreu a perda daquele bem, alguém perdeu a vida para aquela pessoa estar usando. Então a pessoa está lá no interior dizendo, não, comprei num leilão de São Paulo. Não existe leilão em São Paulo, existe moto roubada, porque os veículos leiloados e inservíveis, eles não podem rodar. Só que os criminosos estão se aproveitando dessa desculpa para criar no interior do Piauí um mercado de veículos leiloados. Então existe uma boa fé do comprador? Os interceptadores geralmente... Daqui para frente a gente está dizendo, ó, quem compra um veículo de leilão que tem algum sinal identificador adulterado, está cometendo um crime. É crime andar com veículos com sinais identificadores adulterados. Se sua moto tiver com um chassi raspado ou algum elemento raspado, ela é roubada, ela é criminosa. A gente, lógico, o receptador vai provar de alguma maneira a boa-fé, mas o receptador sabe, por isso que a gente está focando lá em São Raimundo, foram nas lojas, a gente fechou 5 lojas, nós já temos... Lojas? Na verdade, a gente já ataca as lojas. A gente vai agora, a gente mapeou, só para ficar claro. Uma coisa mais assim, população, compra direta ali do... Só para ficar claro para você, telespectador. O secretário, o superintendente Matheus Zanata, com a sua equipe, principalmente do DOT, que é o Fernando Aragão, eu já pedi esse levantamento, nós levantamos todas as lojas de motos do Piauí, todas as oficinas. Lá em São Raimundo Nonato, nós fizemos a maior loja de motos em São Raimundo Nonato. Então, a foco é o lojista. Você do interior que vende moto roubada, a gente está fazendo esse monitoramento. Então, a gente já foi em São Raimundo Nonato, nós vamos agora em outra cidade. Não vou dizer aqui, lógico, para não perder. Claro. Mas a gente vai nas cidades fechar as lojas de moto. Elas é que vendem. E sucatas. Basicamente é isso. A lei do desmanche está pronta. Nós vamos focar como focamos no interditado, no celular. Essa semana mesmo fizemos mais prisões. Então, assim, o lojista... E a gente vai agora tentar atacar o patrimônio deles, fazer com que eles percam os bens dele e a gente ressaça os que tiverem prejuízo. Então, foco é celular, moto e vida. Basicamente, assim... Tem vários outros problemas, feminicídio é um problema muito sério, mas que não perpassa só uma questão de segurança. Eu não vou ter um policial para cada casal. O feminicídio tem que ser enfrentado como uma questão estrutural da nossa sociedade, porque ele é machista. Eu sou machista, você é machista, todo mundo aqui no Piauí é machista em última medida. Porque eu percebo os comportamentos... Eu tenho certeza que você não ajuda em casa tanto quanto sua mulher, eu não ajudo, felizmente. Então a gente tem que ter consciência do nosso erro para tentar melhorar. Então o Piauí e o Brasil é um país machista e violento. Olha uma coisa, essa menina de 14 anos, mas tantas outras, o que me indigna é os crimes sexuais cometidos no ambiente do lar, por parentes. E a gente não fica tão revoltado como um crime patrimonial. A gente tende a contemporizar. Muitas vezes eu escuto pessoas argumentando que uma pessoa que estupra uma menina vai acabar com a vida dele se ele for acusado. Olha, ele acabou a vida daquela que foi estuprada. A gente tende a contemporizar e ser leniente com os crimes sexuais, o que tem aumentado muito. E isso não é um problema só de polícia, isso mostra o quanto a nossa sociedade está sendo doente de não atacar esse tipo de crime. É importantíssimo, né, você colocar esse ponto, secretário, porque a gente fala de vários crimes, parece que a secretaria tem uma fórmula única para combater todos. Veja, pode ter certeza, aqui você transmite aqui, a revolta é quando rouba uma moto, rouba um celular, mas se você mostrar uma criança sendo estuprada, não gera revolta como um crime patrimonial. Então, essa questão do crime sexual, eu coloco aqui para a sociedade fazer essa reflexão. A gente tende a contemporizar e, às vezes, as mulheres e os homens passam a mão na cabeça dos criminosos e não protege as vítimas vulneráveis. Isso é a minha maior dor, porque uma criança que é vítima de um estupro tem que ser protegida. Muito bem. Para finalizar, secretário, previsão de investimentos nas delegacias especializadas. Essa fórmula tem dado certo já há algum tempo. A previsão de que haja a abertura de novas delegacias especializadas no estado do Piauí, novos tipos de delegacia para combater crimes mais específicos devem surgir também? Olha, José, estrutura física, assim, as pessoas tinham uma visão de capilarizar, como se eu abrisse novas unidades, vai resolver o problema. É isso que a gente quer deixar claro. Vamos ser lógicos, não é abrir uma nova unidade, é o serviço funcionar. Então eu vou abrir em cada esquina um posto, se não tiver policial não adianta, eu tenho que ter uma inteligência, um foco. As especializadas, a principal é o Draco, nós estamos criando a central, junto com o DENARC, lá na Rua Goiás, do lado do CRM, vai ser um grande prédio, onde a gente vai concentrar as especializadas, o DEOP, que é conduzido pelo delegado Thales. Então, ela tem esse trabalho. No interior, a gente já tem 8 unidades.
Eu digo assim, de boa, que já existe uma estrutura. A gente tem que melhorar o serviço. Não adianta criar novos. A gente tem que melhorar, equipar com tecnologia. Uma coisa que precisa ser revista, crimes contra grupos vulneráveis, criança e adolescente, crimes contra o idoso e, principalmente, quando utilizam esses dois, a questão da internet. Então, a gente vai reforçar a delegacia de crimes virtuais, porque o instrumento redes sociais está sendo muito usado para dar golpe em idoso e para cometer crime contra a criança, desde os jogos de azar, que as crianças estão tendo acesso, a questão dos crimes sexuais com a pedofilia. Então, a gente vai reforçar as estruturas dos crimes virtuais para combater não só o estelionato, mas outros tipos de crimes também. Secretário Chico Lucas, quero agradecer pela presença aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito desse desempenho, né, no levantamento que foi feito no anuário, que mostra que o estado do Piauí é o estado com menos mortes violentas do norte e nordeste do Brasil e está entre os 8 com melhores números no país. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, secretário. Eu que agradeço toda vez a Cidade Verde abrir as portas. Eu estou aqui para explicar para a população, para prestar as nossas informações. É uma diretriz do governador Rafael Fonteles que a gente segue com muita obediência. Muito obrigado, secretário.